Pessoal, voltando aqui a conversar com a doutora Silândia, a gente reiniciou a live para ver se o nosso sinal melhora aqui para vocês, tá? Se vocês puderem dar um ok aqui, se tá tudo ok, a gente vai esperar a doutora Silândia entrar novamente e aí a gente faz o convite. Ó, ela já tá por aqui, ela já vai entrar conosco e a gente dá sequência aqui no nosso bate-papo. Acho que agora vai dar certo. Boa noite aí para quem está chegando. Aí, nossa, até a sua imagem melhorou? Ah, então. A sua também, melhorada. Que bom. Tá dando um pequeno delay, mas da... Eu não consegui lhe ouvir direito. Talvez pode que bom. nos ajudar a ver qual da internet aqui tá ruim. Se alguém puder nos ajudar aí, dizendo se estão nos ouvindo, por favor. Isso. Vamos ver se alguém... A imagem está digitalizada. Uhum. O que será que aconteceu hoje? Vamos ver. Sil, você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo e estou te vendo muito bem. Alguém colocou que nós duas estamos travando. Deve ter dado algum problema de internet geral. Agora melhorou. Isso. Vamos lá, vamos ver se engrena. Vai engrenar. Vamos que vamos. Então, a gente estava conversando sobre essa questão de trabalhar com as famílias, né, Silândia? Quanto é bacana, o quanto a gente se envolve realmente, né? O quanto esse lado profissional, ele agrega com o nosso lado humano, com o nosso lado família, e o quanto é importante a gente trabalhar dessa forma, né? Sim. Então, eu estava dizendo aí que eu estou muito feliz de ver você trabalhando com essa questão de famílias, porque eu considero família como a célula básica da sociedade, base importante. E hoje a gente tem esse tema aqui que é ultra relevante nessa construção de família, né? Então, eu tenho um prazer muito grande de estar aqui com vocês. Queria dizer que isso aqui é um bate-papo extremamente formal, alegre. Queremos que vocês participem, que vocês nos perguntem, porque para nós é uma honra muito grande estar aqui falando sobre esse assunto, tá? Com certeza. Obrigada pela sua disponibilidade, pela sua generosidade. Imagina, é um prazer. Eu vou começar te fazendo uma pergunta que, assim, ó, na minha percepção, você que trabalha nessa área tão especial, tão mágica, né? E eu que conheço a tua atuação enquanto médica, eu imagino que esse laço, né, com a família, com a gestante, né, com aquelas pessoas que estão envolvidas, esse laço, ele é ampliado, né? Então, eu queria te perguntar, quando você está ali atuando com uma gestante, né, nas consultas, enfim, se você consegue perceber se aquela gestante tem o apoio familiar ou se tem algo ali naquela dinâmica que precisa melhorar e que está interferindo naquela gestação? Então, Morena, eu acho que se tem uma coisa que mexe com toda a estrutura de família e até mesmo de sociedade, é uma gravidez, né? Mexe por quê? Porque é uma grande alegria receber uma criança, uma mulher quando ela anuncia que está grávida, isso muda muita coisa. Normalmente muda para uma questão muito mais positiva, ela é muito mais acolhida, existe uma enorme expectativa positiva em cima da gravidez, da chegada de um bebê. E aí, obviamente, que tem todo também uma expectativa que a grávida, ela por si só começa a demandar uma cobrança, mas uma cobrança que de certa forma é positiva, mas ela tem que aprender a administrar isso para que não vire uma cobrança negativa, ou seja, o que eu
tenho que fazer para corresponder à expectativa de tantas pessoas. E essa demanda, ela acaba sendo uma demanda que envolve muitos aspectos. Envolve um aspecto físico, envolve um aspecto emocional, envolve um aspecto estrutural. Vamos lá, vamos por partes. O que demanda dela do ponto de vista físico? Ela tem uma cobrança de que ela tem que ser a grávida linda, que ela não pode engordar muito, que as pessoas às vezes encontram e falam assim, nossa, você não engordou. Outras pessoas falam, nossa, você engordou demais. E cadê o equilíbrio? Esse equilíbrio tem que estar na cabeça da grávida. Porque senão isso começa a gerar um aspecto negativo, uma autocobrança negativa. E esse apoio que você está nos colocando aqui para discutir como tão importante, ele muda de figura, ele passa de um apoio positivo para uma cobrança no aspecto negativo, o que é péssimo em todos os sentidos. Então, essa é a reflexão que uma grávida tem nessa expectativa do ponto de vista físico. Eu não posso engordar muito, eu tenho que usar roupas lindas, eu tenho que exibir a barriga, eu tenho que ter umas mamas exuberantes, eu tenho que corresponder às expectativas das pessoas que depositaram essa expectativa. E, obviamente, com um medo enorme de frustração. Como a gente diz que quanto maior a expectativa, maior é a frustração se algo sair do eixo da expectativa. Então, é muito importante que o casal em si equilibre essa expectativa. Existe a expectativa do sexo do bebê, né? Todo mundo, quando comunica que está grávida, qual é a primeira pergunta? E aí, qual é o sexo? Quando descobre o sexo, todo mundo quer o quê? Como é o nome? Sim? Então, ela está falhando um pouco. Está me ouvindo, Morena? Nome. Isso. Oi, Morena. Cortou um pouquinho aqui. Mas existe a expectativa a partir daí, o nome. Ótimo. E vem também a expectativa de como é que eles visam o apartamento, aquele apartamento está num tamanho adequado, se vai se fazer a reforma, se vai comprar um outro imóvel, e aí vem muita coisa envolvida neste conceito que nós vamos conversar aqui hoje, tá bom? Então, querida, sim, de uma forma geral, respondendo mais diretamente a sua pergunta, eu percebo sim que os casais eles têm apoio, mas eles têm, além de apoio, muitas cobranças, muitas perguntas que eles não são capazes de responder neste momento, que podem gerar expectativas ou autocobranças gigantescas, e eu acho que é importante que a gente converse aqui hoje também sobre isso. Que legal. O que eu vejo, assim, o que eu percebi, eu posso falar, eu tive uma experiência de gestação, você teve 3, né, Silane? E o que eu posso dizer, assim, que isso que você trouxe é uma grande verdade, com relação, por exemplo, a essa questão do tamanho da barriga, né? Eu tive um bebê gigante. E o meu filho hoje, ele tem 7 anos com tamanho de 10. Então, eu não podia ter uma barriga pequena, porque ele era muito grande. E eu me lembro que no final da gestação, as pessoas me perguntavam, você não tá grávida de gêmeos? Aí eu falava, não. E aí eu me lembro que uma senhora, ela insistia comigo que eu provavelmente não teria feito o pré-natal da maneira adequada e eu não tinha descoberto que eu estava com 37 semanas e que provavelmente eu não sabia que eu estava grávida de gêmeos. E aí eu fiquei pensando, gente, se eu não tivesse, né, um preparo emocional, se eu não tivesse tranquila, se eu não tivesse com o meu pré-natal em dia, talvez aquela abordagem ela trouxesse bastante problema, né? Problemas emocionais, enfim. Mas eu falo, a gente precisa de um manual de etiqueta para conversar com as grávidas, né? As pessoas ainda são muito insensíveis nessa abordagem com as grávidas, né? Então, começa ali no seio familiar, mas isso pode transcender aí para essa questão de convívio social, né? Do quanto é importante as pessoas desenvolverem essa sensibilidade, porque aí eu vou emendar uma segunda pergunta.
os hormônios ali, as emoções, enfim, essa mudança de humor na grávida é uma realidade? Sim. Nós temos situações muito diversas. Temos aquele casal que sonhou ao longo de anos com uma gravidez, e nós temos aquele casal que é surpreendido, às vezes, com uma gravidez que não foi planejada, mas é bem aceita. E temos também os casais que não planejaram, engravidaram e ainda estão num processo de organização, de aceitação desta gravidez. Mas eu vou dizer para você, independente disso, todas as grávidas passam por um estresse emocional ao se descobrirem grávidas. Por vários aspectos. Primeiro, porque vem uma grande mudança hormonal. E esses hormônios fazem com que a mulher tenha uma labilidade emocional muito maior. Choro, medo, insegurança, medo de não corresponder à própria expectativa, medo de não corresponder à expectativa dessas outras pessoas, a insegurança de será que de fato estava no momento de eu engravidar? Se for o segundo ou terceiro filho, meu Deus, será que eu estava pronta para recomeçar? Como é que vai ser minha vida a partir de agora? Eu tinha muitos projetos profissionais, eu deixei o concurso para trás, eu deixei aquela função no meu serviço público, eu não fiz o que eu deveria ter feito e eu engravidei. Então, esse aspecto emocional, ele não simboliza necessariamente uma tristeza. Isso deve ser extremamente compreensível. Isso não representa que eu não esteja feliz com a gravidez. Isso representa uma fragilidade emocional em decorrência da quantidade de hormônios envolvidos, aliás, no processo da gravidez. Esse pico de hormônios acontece em torno de 7 a 12 semanas. E é normalmente aí que a gente recebe os casais para a nossa primeira consulta de pré-natal. E é unânime esse sentimento, a expressão desse sentimento aí, né? É obviamente que é uma mistura de alegria com uma fragilidade emocional e é de uma expectativa positiva, mas ao mesmo tempo um medo. Existe, inclusive, e essa questão do apoio familiar, ela é tão importante, Morena, que a gente se pergunta, se a gente se perguntar em que momento esse apoio deve começar, ele deve começar lá quando um casal pensa numa gravidez. Não apenas a partir do momento que a gente tem uma gravidez já conhecida. Por quê? Exatamente naquela coisa de que as pessoas tendem a ir cada vez mais perguntando para os casais assim: nossa, e aí, não vão engravidar não? Vocês não estão muito atrasados não? Vocês não estão passando da hora? Olha, minha filha, o seu relógio está passando, o seu relógio está correndo. Não é assim? Isso normalmente para uma, né? Mas, a partir do momento em que você tem dois filhos, resolve engravidar de novo, e quando eu falo você, eu estou me referindo aqui ao casal, porque essa é uma coisa extremamente importante. Decidir engravidar é uma decisão de casal, né? A partir do momento que eles engravidam de novo, as pessoas falam, mas de novo? Nossa! É uma eterna insatisfação, né? Não é? Exato. Então, existe sim essa coisa do dar satisfação. Eu vou te contar quando eu engravidei do meu terceiro filho, né? Porque, assim, engravidar do terceiro, hoje em dia, já é um algo, assim, meio fora da curva, né? O que eu escutei de piada não era brincadeira. Tipo, Silândia, você faltou a sua aula de contracepção? Silândia... Você engravidou querendo engravidar? Olha só, gente. E por mais que essas perguntas elas sejam provenientes de pessoas que têm muita intimidade com a gente, de familiares, de amigos muito próximos, no fundo, elas chegam no momento que a mulher está
altamente frágil do ponto de vista emocional. Ou seja, isso não soa para uma grávida como um apoio. Isso soa como um processo de cobrança e de necessidade da grávida se justificar. Isso é muito ruim. Então, eu acho que aí começa o nosso conceito de apoio. Nossa, mas que maravilha! Que Deus abençoe, que essa gravidez transcorra bem. Nós estamos aqui, se vocês precisarem do nosso apoio, nós estamos aqui para isso. No que vocês precisarem, contem conosco. Isso é uma coisa totalmente diferente. Exato, exato. Nossa, eu acho que não, muda o dia da pessoa, né, da gestante, quando ela escuta de alguém e fala, olha, no que você precisar, eu estarei aqui para te estender a mão, né? Enfim, isso muda o nosso dia, realmente, né? Muda. E assim, sabe uma pergunta que eu recebi? Uma pergunta não, na verdade foi uma colocação. A pessoa falou assim, olha, estou grávida e gostaria que o meu marido participasse de uma consulta com a minha ginecologista sem a minha presença para que ele escute dela o quanto é importante o apoio dele. Porque ela relata que ela não consegue verbalizar as coisas que ela está sentindo. Ela diz que está num processo de confusão mental, que eu acho que é absolutamente normal, né? E que é um processo que perdura aí durante um tempo depois que o bebê nasce, pelo menos aconteceu comigo. E aí ela fala assim, o que uma médica, um médico, um ginecologista obstetra falaria para o meu companheiro dentro do consultório coisas que eu não estou conseguindo verbalizar? O que é mais importante que esse companheiro saiba? Então, ótimo. Gente, isso aí... primeiro, eu queria agradecer quem fez essa pergunta / comentário, porque a gente poderia passar uma noite aqui falando sobre isso. Mas eu vou começar contando uma história. Eu tenho um casal extremamente querido e uma mulher... tinha 44 anos quando ela engravidou, né? Engravidou espontaneamente, já tinha uma filha adolescente, ficaram super felizes com a gravidez. Isso foi em 2019, quando todo mundo ainda podia viajar para os Estados Unidos e fazer enxoval, né? E aí, olha que coisa interessante. Podia viajar e fazer enxoval. Aí, é um tempo tão distante. É um tempo tão distante, mas vai voltar, com fé em Deus. Aí, Morena, eu estava lá esperando por eles na consulta de pré-natal e, de repente, chegou só o marido. Chegou o marido e aí eu perguntei para ele assim, e cadê, né? Cadê? Não vou falar o nome, obviamente, né? Porque eu não pedi autorização para eles para eu contar a história aqui. E ele disse assim, doutora Silândia, nós temos uma viagem amanhã à tarde para os Estados Unidos. A minha esposa está numa loucura de terminar um trabalho para poder entregar antes de viajar. E ela me disse agora há pouco que ela não conseguiria vir à consulta, porque senão ela não ia terminar o trabalho. Mas eu disse para ela, você vai faltar à consulta. Eu não. Eu vou para a minha consulta porque eu tenho certeza que eu vou para... Olha que interessante, né? Eu não vou perder minha consulta por nada nesse mundo. Gente, e eu vou dizer para vocês, foi uma experiência extremamente positiva. Consulta feita só com o marido. Porque eu tive a oportunidade exatamente de colocar aí... Morena, quem foi que fez essa pergunta? Você quer me dizer o nome? Pode falar o nome? Você está me ouvindo, amiga? Deu uma cortou um pouco. Você está me ouvindo? Quem foi que fez o nome da pessoa? Ah, se eu posso te dizer? Não, ela falou que ela não me autorizou. Não autorizou. Mas eu vou dizer para ela o seguinte, trazendo o feedback do marido da minha paciente, ao término de 50 minutos de conversa com ele, 50, ele olhou para mim e falou, doutora Silândia, foi a melhor consulta de pré-natal que eu tive até agora.
Por quê? Porque, Olha. porque em todas as outras consultas, um foco nela, ok? A sua internet de vez em quando um pouquinho, mas você está me ouvindo, Morena? Tá, tá cortando. Eu tô te ouvindo. Eu consegui ouvir toda a história em que ele disse que nesses 50 minutos que foi a melhor consulta que ele participou. Foi a melhor consulta. Por quê? Primeiro, que em todas as consultas com ela, o foco era ela. Ele, muitas vezes, perguntava, mas era sempre uma pergunta voltada para ela. E nesse dia, ele teve a oportunidade de falar dos sentimentos dele em relação à gravidez, da expectativa dele em relação à gravidez. Ele perguntou de que maneira ele deveria se comportar para que ela visse que ele valorizava extremamente aquele momento. Então, ela é uma pessoa que faz muita atividade física e ela estava naquela fase de sentir muita transformação do corpo. Então, ela tinha essa cobrança enorme. E ele dizia para ela que, por mais que ele dissesse que ela estava linda, ela dizia que achava que ele dizia isso para agradá-la. E ele dizia: eu não consigo demonstrar isso para ela. Como eu consigo, de fato, mostrar isso para ela? Só que aí teve um momento que ele disse para mim que ela insistia em usar as roupas dela ainda de antes de grávida. Sabe aquela roupa que, como ela não aceitava muito a transformação do corpo, porque ela era aquela mulher de 44 anos super malhada, super definida, e ele queria muito que ela vestisse roupa de grávida, porque ele queria que ela botasse aquela barriga, mostrasse que ele achava que ela estava linda. Eu falei para ele: o que você acha que iria agradá-la nesse sentido? Ele falou: não sei, mas ela não tem roupa de grávida. Eu falei: então você sai daqui, vai ao shopping e compra uma roupa de grávida para ela. Olha só. Chegue lá e diga: meu amor, eu tive uma consulta maravilhosa e eu entendi que você precisa permitir que eu participe disso, que eu te valorize como grávida. E o meu reflexo, o meu sentimento foi sair da consulta e lhe trazer um presente que valorize você como grávida. Morena, foi tão importante isso daí para frente, que na próxima consulta ela chegou lá vestindo essa roupa que ele comprou nesse dia. E ela começou a compreender que, de fato, ele achava ela linda como grávida, e isso transformou completamente o nosso bate-papo de pré-natal. Já não era um foco nela, porque, na verdade, hoje, a gente tem o conceito de pré-natal de família. Não é Isso. nem só o pré-natal do casal, mas o pré-natal da família, ou seja, aquele casal que já tem um filho, idealmente o filho deve participar dessa consulta. É claro que com a pandemia a gente mudou um pouco essa dinâmica. A gente não deve ter muita gente. Mas o que eu faço atualmente? O marido não pode ir porque às vezes a clínica limita a quantidade de pessoas. E no dia que ele não pode ir, eu proponho fazer uma videochamada. Olha. Nós fazemos uma consulta, ele participando mesmo à distância. Isso mostra a valorização dele. Os filhos podem participar, os filhos perguntam como é que vai ser, e isso aí é muito legal. Então, assim, acho que sim, o marido deve ter o espaço para ele falar, o marido deve ter o telefone do obstetra, porque eu sempre digo até que o marido é o melhor obstetra que tem, gente. É ele. É ele que está do lado o tempo todo. É ele que vai estar lembrando mais das orientações, porque, diga-se de passagem, grávida tem uma memória muito. A memória se perde com facilidade, né? Totalmente. E Perde com demora a facilidade. voltar. E demora a voltar. Então, eu sempre digo para os maridos: cuidem delas. Por quê? Porque vocês são os melhores obstetras que tem. Aqui tem a Maria Carolina, que é uma paciente minha, dizendo que está doida para levar os meninos numa consulta, né? Porque isso faz muita diferença. O filho ajuda a medir barriga, o filho ajuda a escutar neném, ele participa, tira foto. Essa curtição ela é fundamental. Mas voltando aqui para os maridos, gente,
A gente tem que entender que os homens, eles têm uma percepção, um impacto muito grande durante o período gestacional, mas é sobretudo depois do parto que isso se reflete, tá? Por quê? Vamos lá. A gente sabe que uma grávida passa por transformações que a preparam tanto na adaptação da gravidez, mas também do pós-parto. Vou dar um exemplo: a mudança do padrão do sono. A mudança do sono, ela é importante. A grávida, ela passa a dormir mais durante o dia, ou melhor, ter mais sono durante o dia, e ela acaba perdendo muito sono à noite. Isso já preparando o corpo dela para o pós-parto, quando os bebês dormem de dia e acordam à noite. O que plantão significa... que ela vai vivenciar, né? Exatamente, o plantão que ela vai vivenciar, e são plantões seguidos de 60 dias. Não são 2 noites que a gente está acostumado a passar numa festa boa e saber que no dia seguinte a gente vai dormir. Só que o homem não passa por essa mudança. E aí também eu vou fazer um apelo para vocês, mulheres. Não exijam do homem o que ele não pode dar. É por isso que nós vamos falar aqui um pouquinho sobre ampliar a rede de apoio. Porque este homem não teve esse preparo fisiológico para essas 60 noites sem dormir direito. No pós-parto, Morena, geralmente o marido aparece mais cansado do que a mulher. E aí o que acontece? Muitas vezes, quando ele quer expressar esse sentimento, a mulher vira para ele e fala assim: uai, mas eu não estou entendendo. Você está cansado de quê, meu amor? Porque quem amamenta sou eu, quem dá banho sou eu, quem acorda... Não, mas peraí, ele tem um papel extremamente importante que é, veja, ele está cuidador, o homem provedor, o homem que está ali pronto para qualquer necessidade maior. A mulher, ela é a cuidadora da cria. O marido é cuidador da mulher, da cria e de toda a estrutura que está ao redor deles. Tem até um marido aí maravilhoso, Tiago, que já me mandou, né? E o Tiago sabe porque como ele foi imprescindível. A esposa teve uma pré-eclâmpsia com critério de gravidade, ficou na UTI. E foi quando eu vi assim, aquele homem debruxar para dizer assim: eu estou pronto para o que der e vier. E é isso. Homem tem um papel extremamente importante, mas eles estão na retaguarda em várias coisas. Então, mulheres, não perguntem para o marido por que eles estão cansados. Eles estão cansados porque há no pós-parto uma enorme mudança hormonal da parte feminina, há uma grande mudança no conceito de sono, há uma mudança também na estrutura de família, há uma mudança na vida social de vocês, há uma mudança na vida sexual de vocês. Homem gosta de colo, e nesse momento do pós-parto imediato, o colo não é do marido, o colo é da criança, né? E aí, obviamente, precisamos também dar apoio para ele. Isso é fundamental. Eu vou dizer para você, Morena, que por várias vezes, porque essa é uma rotina no meu pós-parto, quando eles voltam com 40 dias de parto para uma revisão de parto, a gente aplica uma escala de pesquisa de depressão pós-parto que se chama escala de Edimburgo, que a gente vai avaliar toda a estrutura de forma mais objetiva, como é que essa mulher está vivenciando emocionalmente o pós-parto. E eu te confesso que por inúmeras vezes eu tenho mais vontade de entregar o papel de pesquisa de depressão para o marido do que para a mulher. Por quê? Eles ficam espichando o pescoço e vários deles dizem assim para mim: doutora Silândia, se eu respondesse esse questionário, pode ter certeza que eu estaria com depressão pós-parto. E aí será que nós não temos que ter um olhar diferenciado para esse marido? Será que nós não temos que começar a ter um olhar diferenciado para o filho de 3 anos que acabou de receber um irmão? Será que não temos que ter um olhar diferenciado para toda a estrutura dessa família, para recepcionar da melhor forma possível essa criança? Isso é fundamental,
tá? Eu vou parar de falar um pouquinho, porque eu vi, inclusive, que tem uma pessoa que fez uma pergunta ali mais em cima. Você anotou aí a pergunta? Mas tá uma delícia te ouvir, muito legal. A Iane é minha amiga aqui de Foz do Iguaçu. E ela é acostumada a trabalhar com crianças, enfim, ela faz esse processo educacional infantil. E ela disse, é assim que o homem já começa a exercer a paternidade, não só depois da criança nascer, né? Sim, Agora, sim. você falando, Silândia, sabe o que me veio à cabeça? E aí eu já trabalho muito depois que a criança nasceu, quando o casal começa a ter ali os primeiros sintomas de que, né, precisa de uma intervenção, enfim, porque hoje, que bom, a gente pode trabalhar antes do problema aparecer de fato, né? A gente aplica as técnicas de mediação, conciliação para tentar, né, mostrar ali o lado de cada um, né? E aí, assim, a maioria das mães questionam, né, e se queixam. Ah, mas ele não participa, ele não faz as coisas direito. E aí eu pergunto, o que é fazer uma coisa direito, por exemplo, né? Não sabe trocar uma fralda, tá? O que é trocar uma fralda direito? Né? Não, botar a fralda na posição correta. Qual é a posição correta da fralda? Tem que puxar primeiro aquela aba da frente para depois as laterais. Ele puxa primeiro a da lateral, mas é o jeito dele trocar a fralda. Então, às vezes... O que importa é que a fralda tá lá, né? Assim? Exato, exato. É E assim, a mãe, né, de modo geral, as mulheres, enfim, a gente tem... E aí não me entendam mal, né? Mas a gente sempre acha que a gente cuida melhor dos filhos, né? Então, a outra pessoa, ela nunca vai ser boa o bastante. E aí é o que eu falo, a gente precisa tirar, né, essa barreira para deixar essa rede de apoio entrar. E o primeiro membro da rede de apoio é o pai, mas ele não é o único, né? Porque ele também está sobrecarregado. Então a gente precisa abrir as portas. Eu me lembro muito do Eduardo, meu marido, falar isso para mim. A gente precisa abrir as portas para que mais pessoas nos ajudem, né? E naquele primeiro momento em que você está perdido, é a hora que você mais precisa de ajuda e que você realmente precisa franquear o acesso das pessoas de confiança, né, Silândia? Sim. Então, para emendar uma pergunta, qual é o papel da mulher em fazer esse pai ser pai, né, desde os primeiros momentos ali? Então, a primeira coisa importantíssima é que esse casal esteja presente durante o pré-natal. Isso vai fazer uma enorme diferença. De novo, pré-natal não é da mulher, pré-natal é da família, pré-natal é do casal, muito diretamente do casal. Isso faz diferença, por quê? Porque nós, obstetras, estaremos orientando, inclusive preparando este marido emocionalmente e identificando nele uma personalidade daquilo que a gente pode de fato cuidar dele. Por exemplo, vamos pegar o exemplo da fralda. Ele pode dizer para mim assim, doutora Silândia, a gente já teve um filho e nos 30 primeiros dias eu não conseguia trocar a fralda do meu filho, porque eu não me sinto com habilidade para fazer isso. E muitas vezes eu pergunto assim, o que que você se sente hábil para fazer nesse período? Ah, eu sinto hábil de botar meu filho para rotar. Opa! Gente, trocar fralda são 2 minutos, botar para rotar são 40 minutos. Exato. Maravilha! Então, veja só. Eu digo para a mulher, então vamos lá, o seu papel é amamentar. O dele é botar para rotar. Por quê? Porque nesses 40 minutos que ele está botando o bebê para rotar, você está descansando, você está tomando o seu banho com sossego, você está fazendo uma refeição com tranquilidade e ele está cuidando do filho também. Então, o cuidar não é uma coisa engessada, ok? E durante o pré-natal, a gente vai entender qual é o papel de cada um. Por quê? Inclusive, Morena, nesse processo de pandemia, muita coisa na minha prática teve que ser ajustada. Uma coisa que eu antes falava muito é o seguinte, um casal tem que estar junto o tempo inteiro. Se é para amamentar, os dois participam, se é para dar banho, os dois participam. Só que antes eles contavam com outras tantas pessoas nesse processo. Agora não. Então agora eu digo para eles o seguinte, vocês precisam compreender que enquanto um cuida, o outro descansa.
Exato. Porque senão os dois vão estar exaustos ao mesmo tempo e isso certamente vai refletir negativamente tanto no cuidado do bebê, mas também no autocuidado. Isso é fundamental. Nós temos que fazer uma campanha pelo autocuidado dos pais. Não é porque a gente tem filho que a gente tem que morrer naquele momento, não. Sabe aquela coisa de que assim, nossa, o pós-parto é a pior fase da minha vida. Foi o pior momento da minha vida, porque eu não vivia. Então, porque não soube viver. Porque não é para ser assim. Não é para ser assim. Você tem que criar uma estrutura que dê para você 30 minutos, 3 vezes por semana, para você fazer uma caminhada ao ar livre. Para você tomar um suco. Eu até brinco muito com os casais aqui, Morena. Você sabe que Brasília não tem esquina, né? É uma cidade que não tem esquina. Isso. Então você sabe que um dia eu estava com um casal no pós-parto e uma das queixas deles era exatamente essa. Doutora Cilander, não sobra mais tempo para a gente. E eu falei, então vocês têm que fazer esse tempo aparecer. Por quê? O bebê dormiu, alguém olha e vocês vão tomar um suco na esquina de casa. Aí o marido, muito extrovertido, disse, doutora Cilander, Brasília nem tem esquina. Eu falei, pois construa uma para você. Não é assim? Exato. Se vira, construa essa esquina para você. Vocês têm que ter tempo um para o outro. O Rodrigo Hilbert construiu uma capela para casar com a Fernanda. Te vira. Exato, exatamente. Então, assim, eu vou dizer uma coisa assim, que eu aprendi ao longo desses anos como obstetra. Não tenho nenhum problema de confessar que eu já tenho 21 anos de obstetra, tá? Como obstetra. Então, eu aprendi, hoje eu digo para os meus casais, não existe nenhum momento de maior prova de amor para um casal do que uma gravidez e um pós-parto. Com certeza. Levem isso para vocês. Se vocês entenderem isso, vocês vão vivenciar esse momento com muito mais leveza, com muito mais curtição, com muito mais tranquilidade. Então, entenda. É uma cumplicidade, né, Silane? É uma cumplicidade, sim. E eu, inclusive, estimulo demais o casal durante a gravidez a estarem linkados. O que é estar linkado? Olha, namorem, viajem, vejam filmes, dividam as perspectivas. Isso é importante. Porque também, muitas vezes, né, Morena, e nós podemos falar como mulheres, mulher tem uma necessidade de dominar muito a situação. E mulher grávida, ela vira a leoa grávida. Ela quer fazer do jeito dela. Mas muitas vezes é preciso a gente perguntar para o marido se aquela pintura de parede no quarto do bebê também agrada a ele. Né? Exato. Se o berço agrada a ele. Se nós estamos construindo esse ninho juntos, isso é importantíssimo. Porque senão tudo fica muito unilateral. E da mesma forma que a gente quer dividir a responsabilidade, quer dividir o cuidado, a gente tem que dividir a curtição. Isso é fundamental, né? Porque, de novo, isso é uma enorme prova de amor. Viver a gravidez e o pós-parto é uma grande prova de amor. Muda muito em tudo a dinâmica desse casal. E a gente, novamente, tem que dizer para eles, tenha calma. É transitório. Daqui a pouco, tudo volta à rotina de vocês. Mas precisam estar cúmplices nesse momento de tamanha demanda que é cuidar de um bebê até pelo menos 2, 3 meses de vida. Então, queridos casais, vivam isso com tranquilidade, sem um excesso de cobrança. Um bebê também não precisa estar 24 horas no nosso braço. Pelo contrário, a gente até orienta que o bebê dormiu, põe lá no berço e o casal tem 5 minutos ali de sossego.
Que se tem mais alguém da família para ajudar a cuidar, peça ajuda, aceite ajuda. Isso é o que a gente chama, eu chamo, durante o pré-natal, de uma construção de rede de apoio. E aí, Morena, aqui vai o meu conselho. Porque acabei de confessar 21 anos de obstetrícia e já posso até dar conselho, né, amiga? Com certeza. Com Meu, certeza. meu conselho é, não pensem nessa rede de apoio depois do nascimento. Essa rede de apoio tem que ser construída durante o pré-natal, ok? Exato. E aí está a minha paciente querida Fernanda Rocha dizendo, grite por ajuda. Grite mesmo. Saibam pedir ajuda. E mais do que isso, aceitem ajuda. O que eu percebo, sobretudo num casal de primeiro filho? Eles querem dar conta de tudo. Eles querem mostrar para a sociedade que eles são capazes. Sim, vocês são capazes. Mas também a gente tem que pensar que as outras pessoas gostariam tanto de curtir esse momento. E por que não? É a avó que quer curtir, a tia quer curtir, a prima quer curtir. E eu me lembro muito, Morena, de uma prima minha que ganhou bebê aqui em Brasília. Ela morava numa cidade satélite que eu nunca tinha ido, né? E um dia eu saí do consultório, num sábado, meio-dia, e liguei para o meu marido e para os meus filhos falando, não estou indo para casa. Eu estou indo passar, eu vou dar uma tarde minha para minha prima que está com bebê de 40 dias, mais ou menos. E aí eu disse assim, eu fui pensando, né, assim, eu nunca tinha ido lá, peguei botei lá no Waze e fui embora. Quando eu cheguei lá, ela não sabia que eu ia. E eu toquei a campainha e disse assim, sou eu, eu vim dar uma tarde de sono para vocês. Gente, Morena, ela, por coincidência, nesse dia, estava sozinha. O marido tinha saído para trabalhar. E ela, quando ela abriu a porta, ela abriu chorando, dizendo, minha prima, eu tenho certeza que foi Deus que te mandou aqui hoje. Porque eu não dormi nada à noite. Meu marido saiu de manhã cedo para trabalhar. Eu estou exausta e eu não sabia mais o que fazer. E aí eu disse, então agora faz o seguinte, dá uma boa mamada, me entrega a ele, que eu vou curtir, vou cheirar bem muito e você vai dormir. E eu saí de lá às 9 da noite, mas com um sentimento de tamanha realização, sabe? Porque primeiro eu estava me doando, mas eu estava recebendo, sabe aquela coisa de que, poxa, que gostoso ficar com um bebê. E eu disse para ela, você vai dormir. Você só vai levantar na hora de dar peito de novo. Aí eu ia lá, chamava, ela amamentava. A Fernanda disse... Pode vir aqui. Que eu posso ir lá, né? Ô, Fernanda, eu já sei onde é que você mora, que eu já te visitei depois que você pariu. Eu vou mesmo, tá? Então, gente, isso é muito gostoso. Eu entendo que nós estamos vivendo um momento diferente. Mas isso não impede que a gente oferte esse carinho. Sabe uma coisa que faz muita diferença hoje na pandemia? Vai ao supermercado para quem acabou de ter um bebê, leve a feira pronta. Pegue as roupas, leva na lavanderia, se for o caso, e devolva limpas. Faz uma cartinha de carinho e manda. Faz um bilhetinho pelo WhatsApp e diga, nós estamos aqui, vocês estão precisando de ajuda, nos diga em que podemos ajudar. Porque aí está outra coisa super importante, Morena. Quando eu digo para vocês que a rede de apoio tem que ser construída durante o pré-natal, é para que esse casal consiga dizer o que eles querem e o que eles não querem. Isso. Ok? Perfeito. Isso é super importante. Olha, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um grupo que nós vamos chamar Rede de Apoio do casal fulano e fulano. Pronto. Esse grupo, eles vão dialogando, mas o casal tem que dizer, gente, nós vamos combinar o seguinte, nós vamos tentar dar conta aqui do negócio e nós vamos
Se for uma terça-feira, quem é a pessoa que mais está disponível na terça-feira? A pessoa diz, sou eu. Ah, eu vou precisar de ajuda na sexta. Para quem que nós vamos ligar na sexta-feira? O outro diz, eu tenho mais disponibilidade na sexta. Isso tem que ser planejado. É. E outra coisa, neste momento, o casal já dizer o que gosta, o que não gosta. Não é bom que a rede de apoio chegue à casa do casal e estresse esse casal. Isso. Sabe aquela coisa de que assim, o casal está na luta para colocar o bebê numa rotina. E de repente chega a pessoa da rede de apoio e desanda tudo. O que vai acontecer? Em vez de ser uma rede de apoio, virou uma rede de estresse. É. Até porque, querida sogra, querida mãe, querida titia, vocês vão pegar uma mulher numa fragilidade emocional gigantesca. Ela está com baixa de hormônios. Se não for do jeito que ela planejou e que foi pensado e que foi organizado, muitas vezes, em vez de vocês ajudarem, vocês vão atrapalhar. Isso. E aí, olha, nós vamos encontrar essa mulher frágil, que ela ao mesmo tempo está gritando por ajuda, mas está dizendo, por favor, façam do jeito que eu pedi que fizesse. Eu não pedi que desse banho no meu bebê 3 horas da tarde, porque ele toma banho às 6. Uhum. Então, a pessoa que chegou para ajudar tem que dar o banho às 6. Para quê? Para seguir aquela rotina, mas, sobretudo, para respeitar aquele casal que está pedindo uma ajuda, não está pedindo uma substituição deles. É outra coisa importante. Muitas vezes o familiar, no afã de ajudar, eles querem substituir os pais. Não é isso. É apoio, não é substituição. Isso precisa ficar muito claro. Mas essa clareza nessa organização da rede não é depois do parto, quando todo mundo está frágil, está chorando, está cansado, está com noites mal dormidas. Isso deve ser discutido lá durante a gravidez. Isso precisa ficar muito transparente. E a família precisa compreender que, de novo, eles estão entrando como apoio, não como domínio da situação. Isso é muito importante que seja dessa forma. Isso se reflete muito nos conceitos de que no meu tempo se fazia assim. Minha filha, não é assim? Gente, a coisa mais comum, dificuldade com a amamentação. Eu até digo para vocês, 90% das mulheres têm dificuldade para amamentar. Mas 100% tem dificuldade para aceitar essa dificuldade. Não é assim? Totalmente. Totalmente. É uma autocobrança. Exatamente. Por quê? Porque quanto maior a expectativa, maior a frustração. Só que, de repente, você chama uma pessoa para te dar um apoio. E a pessoa chega lá e fala assim, menina, minha filha, para de bobagem, porque na minha época nenhum de vocês mamou e vocês estão todos aí saudáveis, inteligentes e não sei o quê. Não é isso que ela quer ouvir. Não é isso. Ela quer ouvir dizer assim, filha, vamos tentar. Você vai conseguir. Tenha calma, não se cobre demais, mas eu estou aqui para te dar apoio. O que você acha que eu posso fazer para te dar apoio? Aí a pessoa fala assim, talvez seja importante a gente ter uma enfermeira que cuide de amamentação. Aí a mãe diz, eu vou encontrar essa enfermeira que cuida de amamentação. Pega o telefone, liga para o obstetra e diz, doutora Silândia, quem é que você indica para vir aqui dar um apoio de amamentação para minha filha? Porque ela está passando por essa dificuldade e tudo mais. Se eu não for, eu mesmo, porque eu já fui inúmeras vezes. Silândia, olha, tem uma fila de gente aqui que já te chamou para casa, viu? Só foi passando aqui. Venha, doutora Silândia, venha. Gente, é o seguinte, eu vou... E outra coisa, quem vai para dar o apoio não é visita, é apoio. E eu sempre digo isso no pré-natal, Morena.
tem que levar o lanche pronto, o copo descartável, o prato descartável, para chegar lá, ninguém sujar nada e ninguém precisar de nada, tá bom? Exato. Mas voltando aqui para aquele apoio, olha que diferença. Essa mãe transformou isso. E se muitas vezes o casal até achar que aquilo vai ser oneroso para eles, alguém diz assim: minha filha, não se preocupa não, que eu vou pagar essa consultoria de amamentação. Isso é apoio, gente. Isso transforma a vida daquele casal naquele momento que eles estão passando por essa dificuldade. Entendeu? Exato. Exato. É aquela coisa de que, assim, sogra, amanhã eu tenho que levar o meu filho para uma consulta com o pediatra e o meu marido não vai conseguir ir junto. E a sogra diz: pois pode me chamar que eu estou pronta para ir, né? Então, isso aí não tem preço. Não. O que nós estamos fazendo aqui hoje são dicas para vocês, casais, vivenciarem o processo da gravidez e do pós-parto com prazer, com a certeza de que vocês são maravilhosos, com a certeza de que o filho de vocês está sendo bem cuidado, mas que vocês precisam de um tempo para vocês como casal e de cada um individualmente. Porque quando você falou do marido aí, o Morena, eu me lembro muito de um casal que, quando eles voltaram também nessa revisão de parto, a reclamação da mulher é que ele saía toda sexta-feira à noite para jogar futebol. Mas eu perguntei para ela assim: você acha que isso é uma afronta a você? Isso é uma coisa muito ruim? Ela dizia: sim, porque eu fico sozinha em casa com o filho enquanto ele está se divertindo. Aí eu dizia: então faz assim, se pergunte se o seu marido, se não for para o futebol, vai te ajudar mais do que ele indo para o futebol. Porque ele vai ficar em casa irritado, nervoso, estressado. É melhor ele ir para o futebol e quando ele chegar, ele está disposto, ele está feliz e tudo mais. E outro dia, você vai dizer para ele: cuide do nosso filho e eu vou recomeçar minha atividade física. Pronto. Porque, gente, fazer atividade física no pós-parto não é necessariamente com a meta de emagrecer e voltar aquele corpo escultural, não. É para você ter seu momento. Ok? Isso. Este teu momento. 30 minutos por semana. 30 minutos 2 vezes por semana, isso vai ser um autocuidado que vai ser maravilhoso. É o momento que você vai botar a sua música, que você vai respirar fora de casa. Eu digo assim: saia do apartamento. Isso. Sinta que o sol lá fora continua brilhando, sinta que o mundo está girando, sinta que as pessoas estão em movimento. Como o Joane está dizendo aí, é saúde mental. Isso é fundamental. Vamos reorganizar. Então, não precisa disso. Homem cuide das crianças, homem cuida do bebê e a mulher vai ter seu momento. Mulher cuida do bebê e o marido vai ter seu momento. Isso vai ajudar na reorganização deste casal para que eles vivenciem esse momento com tranquilidade. E, de novo, se vocês têm uma rede de apoio bem estruturada, deixa com a sogra, deixa com a tia, deixa com a babá e vão os 30 minutinhos de caminhada de mãos dadas, curtindo esse momento. Isso é maravilhoso. Ninguém pode ganhar um filho e perder o marido. Não pode. Tá bom? Isso aí tem que estar no script do negócio. Né? Tá aí o doutor Vinícius, né, que é um médico maravilhoso aqui em Brasília da reprodução humana. E quantas vezes, né, Vinícius, a gente conversa dizendo assim: esse casal precisa de muito apoio para se organizar para receber esse bebê. É aquele casal que, assim, por nós não engravidaríamos nesse momento, mas nosso relógio biológico está vencendo. Então, opa, peraí. Nós vamos olhar, cuidar dessa gravidez, nós vamos cuidar muito desse casal. Muito. Porque um casal não pode despedaçar
com a chegada de um filho. O casal, pelo contrário, aquilo que eu disse, ele tem que linkar, ele tem que estar o tempo inteiro junto, ele tem que dividir emoções, alegrias, preocupações, tristezas, sono, cansaço, mas eles têm que estar juntos. Isso é fundamental para sempre quando a gente tem filho. Isso aí é uma coisa que todo mundo tem que pensar, mas tem que também se cobrar menos, né, Morena? Porque a gente sabe que as mães se cobram demais, os pais se cobram demais, né? A gente está vivendo uma época muito doida, de muitas dificuldades, até mesmo no administrar a educação dos filhos. Mas a gente também precisa compreender que nem tudo depende da gente. Isso. E aí, puxando um gancho disso, sabe, Silândia, eu fiquei me lembrando que aí é uma dica de quem passou por isso. Com aquela mania de querer monopolizar, de achar que, né, eu que trocava a fralda melhor, só eu que ia dar conta, etc. E aí um dia o meu marido falou para mim, olha, né, deixa para mim também. E eu percebi que a minha presença no recinto, eu não abri espaço 100% para ele. O que eu fiz? Durante algumas vezes, eu saía de casa. Então tá, ok, você tá disponível, tranquilo, tudo certo, então eu vou ali dar uma volta e já volto. Na época não tinha pandemia, né? Quando meu filho nasceu. Gente, quando você volta para casa, você vê que o seu bebê tá limpinho, tá alimentado, tá feliz, tá tranquilo e o pai curtiu aquele momento. O filho aumentou os laços com aquele pai. Então, eu acho que vale muito a pena, sim, e eu vejo que algumas mães têm dificuldade de estarem no mesmo recinto e abrir esse espaço. Então, se for o seu jeito, né, se for o seu modo de querer ali ficar controlando tudo, sai, respira fundo e confia. Entrega e confia. Porque aí você vai aumentar, de fato, a sua confiança, vai aumentar a sua segurança e vocês vão poder desfrutar desses momentos individuais para que depois, quando vocês se juntarem, a cumplicidade de vocês tenha aumentado. Com certeza. Com certeza. Até porque é extremamente importante entender que a educação de mãe é diferente da educação do pai, né? Total. Esses são dois lados da moeda que se complementam. A mulher, ela tem um espírito muito protetor, né? E o homem, ele tem um espírito muito mais de deixar a coisa fluir com naturalidade, sob proteção. Olha que interessante. A mãe protege, o pai ensina o filho a se proteger. Gente, isso é maravilhoso. Só que, às vezes, a gente vive uma insegurança muito grande. Quando elas me dizem isso, Morena, eu digo assim, você imagina que ele, como pai, vai fazer mal ao filho? Aí elas me olham assim e falam não. Eu falei, então por quê? Do que você tem medo? É isso. Você tem medo de ir à academia, você tem medo de ir à igreja, você tem medo de fazer uma caminhada e deixar o seu filho com o pai. Ele é a pessoa que tem o mesmo amor que você tem pela criança, né? Então, isso é importante. Tem que aprender isso, até porque no retorno ao trabalho, a gente vê uma ruptura e um sofrimento muito grande. Exato. Né? Você sabe que eu aprendi a fazer 2 revisões de parto. Uma com 40 dias, porque é importante abordar os casais nesse momento para ver a questão emocional, porque onde a gente tem maior incidência de depressão pós-parto é nesse período de 30 a 40 dias de pós-parto. Então, rever nesse momento é fundamental. Mas eu aprendi a rever quando vai voltar ao trabalho. Aí eu falo, quando é que acaba a sua licença maternidade? Ah, vai acabar em julho. Ok, então eu quero te ver antes de acabar a licença maternidade. Que é exatamente para eu abordar esse casal nesse novo momento de reorganização. Aquela mulher que tinha medo de deixar o filho com o pai, agora vai dividir o filho com uma babá.
Porque Isso. nem sempre se tem um familiar para você Não. deixar os cuidados. Ou você decide botar lá naquele berçário. Ou seja, são pessoas estranhas, alheias ao seu ciclo, que vão passar a cuidar. E aí vem um novo impacto gigantesco do ponto de vista emocional para todo casal. Eu não vou dizer para a mulher, não, tá? Eu vou dizer para o casal. Começa a viver um estresse muito grande. Então, a gente precisa, de repente, usar mais a rede de apoio para que a gente vá se estruturando para esse momento de distanciamento. Você vai sair de casa e vai ficar 8 horas sabendo que o seu filho está sendo cuidado. E está sendo cuidado, tudo vai dar certo. A gente vai ver que tudo vai dar certo. Na imensa maioria das vezes, há uma responsabilidade muito grande de quem vai cuidar de uma criança, né? Mas você, se não tiver preparado para isso, aí vira um caos emocional, né? Exato. Vira um caos. Aí assim, ai, doutora Silândia, mas eu estou vivendo um enorme dilema. Eu estou vivendo o dilema se eu volto para o meu trabalho, ou se eu largo minha vida profissional. E aí a gente fala assim, você tem que lembrar que o filho cresce. É, Não é assim? é. Morena, você tem E filho... rápido, E rápido, rápido, rápido. rápido. Você tem filho de que idade agora já? 10 anos, 7 né? anos e meio. Então, hoje o seu filho sai um turno para a escola regular, no outro horário ele vai para um inglês, ele tem uma academia, ele tem aula de não sei de quê, ele tem uma aula de música, o dia inteiro essa criança está fora de casa. E aí eu até digo assim, se você acha que você vai ser feliz apenas por largar a sua vida profissional e cuidar do seu filho, que é uma missão lindíssima, lindíssima. Aliás, isso é assim, abdicar de muitos projetos da sua vida para isso, ok. Mas eu quero que você pense em você daqui a 10 anos. Exatamente. Isso é importante. Projeta essa decisão, né, Silane? Exatamente. É projetar a decisão daqui a 10 anos. Isso. Por quê? Porque você não pode, 10 anos, daqui a 10 anos, olhar para trás e dizer: eu tenho tristeza porque meu filho me fez abdicar do meu sonho profissional, dos meus projetos. Isso jamais. Jamais. E outra coisa, isso não pode ser uma gota no oceano de um estresse dentro do casal também, né, Morena? Também, também. Porque Exatamente. acontece. Ou seja, gente, de novo vou voltar para a rede de apoio. Se a gente souber construir essa rede de apoio, a gente não vai precisar de nada disso. A gente vai tomar decisões muito assertivas. A gente vai entender que o filho é nosso, mas não necessariamente ele tem que estar na palma da nossa mão o tempo inteiro. Não é assim? Com É certeza. importante que a gente viva. Morena, você sabe, né? Os meus meninos, o mais velho já tem 17 anos, né? E vai fazer 17 anos, o mais novo está com 12, eu tenho uma menina de 14. Eu lembro da gestação do mais novo. Pois é. E eu me lembro muito de que quando eu estava ou grávida ou com os meninos pequenininhos, os congressos e assim, nossa, lá ia eu dar aula nos congressos com os meninos no carrinho, com uma babá ou minha mãe que me ajudava quando ela estava aqui, porque eu não tenho mãe por aqui, infelizmente, mas quando ela estava aqui, ela ia comigo e passava o dia inteiro no centro de convenções com os meninos e eu saía da aula, dava peito, voltava, não sei o quê. E aí um dia, uma colega me perguntou assim, mas Silândia, por que você faz isso? E você podia estar em casa, curtindo sua licença maternidade, e você está aqui dando aula e não sei o quê. E eu falei para ela assim, olha, eu faço isso com tanto prazer, porque primeiro, uma coisa que me dá muito prazer é ensinar. Isso me dá muito prazer. A outra coisa é que eu tenho certeza que meus filhos vão crescer. E eu quero que eles olhem para mim com orgulho de que eu não abdiquei da minha vida profissional que me faz tão bem, que me deixa tão feliz,
e que eu fui capaz de gerenciar tudo ao mesmo tempo. E esse é o foco. Eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar de filho, eu tenho que cuidar de casa, eu tenho que cuidar do marido, que a gente brinca, né? Marido é filho mais velho, e no fundo, né? A gente sabe que demanda muito disso. A gente tem que ajudar a cuidar, inclusive, da família, dos amigos, de todo mundo que nos cerca. E, na verdade, a gente é capaz disso. Só que precisa fazer isso com leveza. É. Sabe uma coisa que eu digo, Morena, que eu acho que vale aí para todas as pessoas que estão nos vendo? Uma pessoa no pós-parto jamais deveria ter agenda. Jamais. Queridas, tenham somente o dia de levar o filho de vocês ao pediatra. O resto é resto. Não marque o dia de ir ao supermercado. Não marque o horário de ir ao banco. Não marque o horário de não sei o quê. Não. Deixa o dia começar leve. E na medida que você pode ir fazendo as coisas, vá fazendo. Isso é importante, pelo menos nos 3 meses de pós-parto. Porque, de novo, vou dizer para vocês, o que gera frustração? Expectativa não realizada. Entendeu? E muitas vezes você bota lá no seu papel, tá lá, sua agendinha. Tal dia, eu vou ao supermercado, eu vou passar para pegar a roupa que eu mandei ajeitar, eu vou passar não sei onde, eu tenho que resolver uma burocracia no banco. E, de repente, aquele é o dia em que o seu filho não permitiu você sair de casa. E você fica o tempo todo, gente, mas eu tinha que ter ido ao supermercado, eu deveria ter ido não sei onde. Para quê? Não depende só de você. Então, diga assim, eu preciso fazer tais coisas. No momento que seu bebê permitir, que a sua rede de apoio estiver por ali, você conseguir sair, vai lá e resolve. Ah, tem 10 coisas para fazer. Vai lá, faz uma e volta feliz da vida. Você já ticou uma e tem só 9 agora para você fazer. Para que esse estresse todo? Isso não vale a pena. Exato. Né? Porque Exato. isso, Morena, vai refletir onde? Dentro de casa. Vai refletir na cobrança que vai ter em relação ao marido e o marido em relação à mulher. Ah, mas você não me ajudou. Hoje eu deveria ter ido ao supermercado e eu não consegui ir, mas você não foi por mim. Ah, eu deveria ter ido resolver tal coisa, por que você não me ajudou? Isso vai refletir no casal. Não é bom isso. Isso aí... E sabe o que eu vejo que reflete também? Reflete na criança, porque ela vai sentir a ansiedade dos pais. Exatamente. Ela vai sentir principalmente aquela ansiedade da mãe, que fica se cobrando que deveria ter feito isso, isso, aquilo e não conseguiu, e não consegue relaxar para ficar ali ao lado do filho. Para curtir. E aí isso vira um efeito cascata, né? Porque Exatamente. a criança fica estressada e chora, não dorme. Ou seja, né, o nosso estado de espírito é que comanda isso tudo, né? Exatamente, com certeza. Então, eu acho que a gente precisa reforçar o recado. Construam, pensem na rede de apoio de vocês durante todo o pré-natal. Ponham no papel, organize o que vai ser bom para vocês. O que vocês não gostariam de serem cobrados. Assuntos que seriam interessantes de serem discutidos e outros não. Morena, quando eu tinha, fora da pandemia, quando eu tinha um casal que tinha aqui em Brasília, o pai, a mãe, a sogra, a tia, não sei o quê, eu dizia para eles assim, quem é a rede de apoio de vocês? Quem são as pessoas que estão na rede de apoio de vocês? Aí eles diziam, minha mãe, a tia. Eu falei, eu quero todo mundo no dia da alta. Eu já tive casais que no dia da alta do pós-parto tinha 15 pessoas dentro do quarto. E eu dava o recado perfeito para todo mundo. Escutem o que eles pedem para vocês. Ouçam quais são as necessidades e respeitem aquilo que eles não querem. Deem apoio, não deem cobrança. Ajudem, não deem trabalho, porque se chegar 10 pessoas ao mesmo tempo, o casal fica doido. Aí nós vamos oferecer o que para lanchar? Nós não arrumamos o apartamento ontem, tá uma bagunça. Então, isso aqui é o recado que eu quero dar. Organizem isso.
Viva esse momento com maior carinho, com maior tranquilidade. É um momento ímpar na vida do casal. Ímpar. Não adianta, você pode ter 1, 2, 3, cada momento desses é ímpar. E vocês precisam, sim, construir e reforçar a família que vocês têm. Porque uma coisa que jamais a gente quer é que esse momento sirva de desavença dentro da família, né, Morena? Da família mais ampla que eu estou falando, das primeiras, da segunda, da terceira, quem sabe da quarta geração. A chegada de um filho, de uma criança, é um evento familiar e social. Isso. É preciso todo mundo curtir isso com tranquilidade. Então, não podemos permitir que essa expectativa toda que foi criada termine em frustração, termine em desavença. De jeito nenhum, não façam isso. Pelo contrário, eu acho que a chegada de uma criança é a oportunidade daquela família que está em desavença fazer uma reconciliação. Porque existe, totalmente. Não é assim, Morena? Existe aquele foco ali. E esse foco, ele é de amor, ele é de carinho, ele é de gratidão a Deus pela chegada dessa criança. Isso é maravilhoso, gente. Isso precisa ser repensado, porque é um ser que está chegando que vai transformar as nossas vidas para muito melhor. Isso é uma coisa. Às vezes as pessoas falam assim, mas Silândia, dá trabalho demais. E eu falo, opa, peraí. Dá trabalho. Mas passar no vestibular foi trabalhoso. Sair da universidade também foi trabalhoso. Construir uma casa ou comprar um apartamento foi trabalhoso. E com filho, eu aprendi a dizer o seguinte, Morena, filho não dá trabalho. Filho requer atenção. Exato. Ok? Exato. E Okay. essa atenção, queridos casais, não é só sua como mulher, não é só sua como marido. Essa atenção, ela é universal. A gente precisa dividir essa atenção para que a gente consiga educar, cuidar, amar da melhor forma possível. Perfeito. Gente, eu acho que ficou a mensagem aí para todo mundo. Não podia ser diferente, né, Silândia? Uma pessoa iluminada como você. E tenho certeza que todo mundo aí fica encantado em te ouvir. E você que tem tanta experiência, que vive isso no seu cotidiano, né? Que fala com tanta propriedade e que tem esse exemplo em casa, né? Com 3, eu ia falar crianças, não são mais crianças. Mas olha, com 3, eu até digo que eu já sou a menor daqui de casa, querida. Pois é. Eu tô chegando ali também, viu? Já tô quase. Mas eu quero, então, com essa mensagem final que você deixou, né? Criança é luz, criança vem para agregar, para transformarmos em pessoas melhores, né? Então, vamos aproveitar todas as oportunidades, integrar essa família. E hoje eu só tenho a te agradecer a sua disponibilidade, generosidade. Foi um papo delicioso. Muito obrigada. Eu amei também. Para mim foi uma honra muito grande estar aqui com vocês. Nós estamos à disposição. Morena, eu morro de saudade de você, tá? Eu também. Meu Instagram está aí disponível para o que vocês precisarem. Eu tenho a maior satisfação de bater esse papo com vocês. E a gente está aqui para isso. Eu sou uma apaixonada pelo que eu faço. Eu tenho certeza que Morena é uma apaixonada pelo que ela faz. Somos, então, em comum, apaixonados por família. Não é assim? Exato. Assim. E nos conhecemos trabalhando, né? Exato, né? E pensando em família. Porque, gente, eu confesso, eu vivia dizendo, Morena, engravida, eu quero cuidar de você grávida. Mas ela me traiu, ela foi lá para bem longe de mim. Mas assim, amiga, do coração, eu tenho certeza que você está fazendo muita diferença, porque uma pessoa amável, iluminada como você, vai fazer diferença em qualquer lugar que você esteja. E eu tenho certeza que você está fazendo diferença na vida de muitas famílias, de muitos casais, com certeza.
tá? Ô, minha amiga, obrigada. A recíproca é verdadeira. Eu não só tenho certeza, como já fui testemunha muitas vezes disso. Ah, Obrigada. um grande Obrigada pela beijo. generosidade. Beijo. Saudade sempre. Que essa Idem. pandemia passe para que a gente possa se rever em breve. Eu quero conhecer Foz. Vou aí te Com visitar. certeza, com certeza. Aí eu falei que nós vamos ficar no VV, sabe? Você vem, eu vou, você vem. Ótimo, ótimo. Obrigada a todos que estiveram conosco, né? A gente vai Obrigada. deixar... Você vai deixar gravado, né, Morena? Vai Com estar certeza. disponível. Vai estar disponível. Eu vou deixar E gravada e vou mandar para você depois também. maravilha. Então, ó, um Tá? grande beijo para todos. Fiquem com Beijo. Deus. Boa noite para Fiquem em todo mundo. paz. Um grande Obrigada, beijo. Felipe. Tchau, Beijo. Até a tchau. próxima. Tchau, tchau. Tchau.